ouviu falar ainda que agora a gente não pode mais ficar elogiando as crianças ou ficam dizendo, tem que elogiar assim, assado, não pode dizer aquilo? Se você quer saber o que são esses elogios, se eles realmente prejudicam, como a gente pode fazer da melhor maneira possível para os nossos filhos, vem comigo que nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre isso. Os elogios agora prejudicam? Eu sou Roberta Rios, psicóloga, tenho 4 filhos e estou aqui hoje para conversar com você sobre os elogios. Sim, porque agora tem essa história que a gente não pode mais elogiar os filhos, que isso pode ser ruim para eles, para o desenvolvimento deles. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E eu vim falar sobre isso porque eu recebi muitas perguntas sobre essa questão do elogio. Roberta, mas está ficando muito difícil criar filho hoje, nem elogiar a gente não pode mais, né? E agora, como é que a gente faz? Então vamos falar sobre isso, né, gente? Mais que chamar o menino de burro, lento, devagar, violento, agressivo, é algo prejudicial, a maioria de nós já tem essa noção. Não, porque não pode ser algo bom chamar a criança de um adjetivo pejorativo. Mas, até então, o legal, o correto, era a gente elogiar e ressaltar as qualidades dos nossos filhos. E agora, de repente, começamos a ouvir burburinhos de que o elogio pode não ser tão bom assim. Mas como é que a gente vai conseguir não falar para essas coisinhas fofas que eles são lindos, maravilhosos, inteligentes, a coisa mais cheirosa da nossa vida? Como é que a gente vai equacionar isso? É claro que em algum momento a gente vai sim dizer para os nossos filhos que eles são lindos, que eles são ótimos, mas a diferença é que a gente não vai poder, o que a gente não vai poder não, o que a gente precisa evitar é prender a criança em uma qualidade, né? Prender a criança mesmo que seja em algo muito bom, como por exemplo, ser inteligente. Como, por exemplo, ser lindo. Por quê? A grande questão é que o lugar de valor dessa criança passa a ser sempre só apenas se ela for inteligente. Eu digo que a autoestima daquela criança fica atrelada àquela característica. E os nossos filhos são muito mais do que isso. Eles são muito mais do que lindos. Eles são muito mais do que só inteligentes. Eles são muito mais do que só uma nota. Então é por isso que a gente precisa desatrelar aquela característica da criança. Porque no momento em que a criança está em formação, ela vai tirando conclusões de quem é que ela tinha que ser. Eu tenho que ser sempre assim para que minha mãe continue me amando. Eu preciso ser sempre inteligente para que meu pai continue me amando, me admirando. E se a gente fizer uma busca na nossa própria história, a gente vai se lembrar do que era de valor para nossa família, né? Do que a gente precisava ser ou que a gente achava que precisava ser para continuar se sentindo segura e amada. Cada família vai ter os seus valores, os seus princípios, algumas famílias, algumas profissões específicas, outras ser estudioso, ser inteligente, ter nota boa, outras características físicas. E o nosso grande desafio hoje para esse elogio é a gente dar conta de elogiar o quê? Não apenas a característica final, o resultado, mas o processo, a entrega da criança. Porque quando a gente diz como você é inteligente, pode ser que o valor dela é ser inteligente. Então essa criança começa a evitar situações em que ela pode correr o risco de perder esse lugar. Tem uma experiência que foi feita com 2 grupos de crianças, um quebra-cabeças. Um grupo de criança recebia elogios do tipo: nossa, você é muito bom, nossa, você é muito inteligente, nossa, você é incrível, você é espetacular. O outro grupo recebia elogios do tipo: olha como você é esforçado, olha o quanto você já conseguiu, nossa, tô vendo todo o seu esforço, o seu empenho, sua dedicação. Esses 2 grupos de criança. Quando essas crianças fizeram um lanche e naquele momento foi perguntado para aquelas crianças qual era o tipo de quebra-cabeça que elas queriam fazer depois.
As crianças que foram elogiadas dizendo que elas eram muito boas elas já eram muito boas, muito inteligentes, elas escolheram quebra-cabeças que estavam no mesmo nível, ou seja, quebra-cabeças que garantissem que elas continuassem, olha que interessante, na posição que elas já tinham, porque ela não podia perder aquilo. Se ela perdesse aquele status quo de inteligente, de bom, ela perdia o seu valor. Já as crianças que foram elogiadas no seu esforço, no seu empenho, na sua dedicação, sem falar do resultado, sem falar de características estáticas, a gente aqui elogiou o processo. Essas crianças escolheram quebra-cabeças mais difíceis, que elas pudessem se desafiar, porque elas não estavam preocupadas em manter aquele lugar, elas não estavam preocupadas com aquele lugar. Entende a diferença? E é isso que às vezes a gente faz com os nossos filhos, quando a gente fica muito nessa de um elogio de uma característica estática, como o ser inteligente, o ser muito bom. E a criança fica atrelada àquilo e ela evita situações desafiadoras para não correr o risco de perder, porque é insuportável para ela perder aquela posição. Ela sente que o seu valor diminui, ela não se sente amada se ela não for mais aquela criança, o primeiro lugar, o inteligente, o que tira nota 10. Quantas crianças que nos dizem uma coisa que te deixa triste? Tirar uma nota menor que 10, tirar uma nota baixa. Isso porque, de alguma maneira, a autoestima daquela criança está atrelada a uma nota, né? Tirar uma nota menor que 10, por quê? Eu não me sinto amado ou valorizado ou bom o suficiente se eu tiro menos de 10? Isso é algo que a gente precisa realmente refletir. Então é importante que a gente... Não é pra gente ser extremista, não é que a gente não possa elogiar nossos filhos, dizer pra eles o quanto eles são lindos, o quanto eles foram bons naquilo, mas a gente equacionar e se lembrar de valorizar a dedicação. Porque se o menino tirou nota 10 ou foi o primeiro da sala, aquilo teve um processo, né? Aquilo não é um resultado final. Então, se a gente lembrar de elogiar e de valorizar o processo, a gente vai criando nessa criança força, né? Esses músculozinhos emocionais, os recursos psíquicos, para eles darem conta de se enfrentar novos desafios. E se não der certo, ok, porque o valor dele não está no resultado, está no processo, está em quem ele é de uma forma muito maior. Então a gente pode fazer elogios do tipo: nossa, como você está dedicado nisso, como você se organizou para alcançar esse resultado, filho. E isso é algo incrível. E isso tudo, né, gente, faz com que a criança tenha o quê? Incentivo para dar o seu melhor possível. E não ficar se protegendo e proteger o resultado, proteger essas vitórias a todo custo, proteger para que ela seja sempre muito boa ou perfeita. Ela vai sim se arriscar, ela vai se desafiar, e as possibilidades dela quando ela faz isso é muito maior. Ser inteligente implica que eu já deveria saber. E as crianças saem dos momentos desafiadores para não perder esse lugar de saber. Então, o vídeo de hoje foi esse. Quero deixar o recado para vocês elogiarem o processo. Vamos parar de olhar o resultado. Todo dia tem um grande plantio. O melhor possível não é ser perfeito, é a gente conseguir dar valor a esse caminho. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais, compartilhem. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um beijo, fiquem com Deus.